Olá, você que está acompanhando a gente no Foco Tributário. Estamos caminhando para o final dessa nossa jornada, publicando um vídeo por dia ao longo de 365 dias e dedicando os últimos 100 apenas para responder as dúvidas da nossa audiência. Hoje a gente vai prestigiar o Luciano Marques e ele esteve com a gente na aula ao vivo que a gente realizou ontem pelo Foco Tributário. É o Foco Tributário na Prática, uma série de aulas que a gente tem feito com temas tributários relevantes e sempre com enfoque prático, apresentando modelos de contratos, de notas fiscais e uma série de situações hipotéticas para, a partir dali, a gente explicar como a legislação tributária deve ser interpretada e aplicada nos casos concretos. A dúvida do Luciano, infelizmente, por falta de tempo, a gente não conseguiu responder ao vivo ontem. E o Luciano, a gente tem visto, está sempre presente nas nossas aulas ao vivo, tem acompanhado os vídeos diariamente publicados aqui pelo Foco Tributário, e a gente não poderia deixar de prestigiar. E aí, Luciano, a sua pergunta foi interessante e ela se aplica para muita gente que nos acompanha. Por quê? A pergunta do Luciano é sobre a obrigatoriedade de o condomínio reter ou não o imposto de renda no pagamento a uma pessoa física. E isso, provavelmente, ele perguntou porque na aula ao vivo de ontem, uma das hipóteses de incidência da retenção do imposto de renda que a gente examinou foi na locação de um bem imóvel. A dúvida dele me parece que é mais voltada para a hipótese em que a pessoa física presta um serviço na condição de autônomo. E aí tem um fato muito curioso. Muita gente desconhece que condomínio não tem personalidade jurídica, embora tenha a obrigação de se inscrever no CNPJ. E a conclusão é que, apesar da equiparação à pessoa jurídica para vários efeitos, por exemplo, para a retenção do INSS, o condomínio tem inscrição no CNPJ, mas não é pessoa jurídica. Por isso, a legislação do imposto de renda, naquilo que diz respeito à fonte pagadora enquanto pessoa jurídica, não se aplica ao condomínio. E isso não está tão claro nas normas que a Receita Federal edita a respeito da matéria, mas a gente tem uma solução de consulta COSIT, ou seja, com efeito vinculante, muito interessante a respeito disso, Luciano. É a solução de consulta COSIT número 17 de 2017. E nela, a Receita Federal faz referência a duas normas infralegais editadas pela COSIT e que são muito antigas, mas que reforçam esse entendimento. Primeiro, o parecer normativo número 37 de 1972. Há mais de 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, esse parecer normativo concluiu que, não sendo o condomínio dotado de personalidade jurídica, não se pode exigir dele as retenções que se exige de uma fonte pagadora que é PJ. Agora, anos depois, em 1986, foi editado um ato declaratório também pela COSIT, e esse ato declaratório, salvo engano, com o número 37 de 86. E nesse ato declaratório, o que a Receita faz? Ela reforça o entendimento do parecer normativo e ela acrescenta alguns exemplos. E eu vou ler um pequeno trecho desse ato declaratório. Ele data de junho de 86, não é o 37 não, é o ato declaratório normativo número 29 de 86. E ele fala assim: os rendimentos pagos ou creditados por condomínios a profissionais liberais, trabalhadores autônomos, empreiteiros de obras, pessoas físicas, como remuneração por serviços prestados sem vínculo empregatício com a fonte pagadora, não estão sujeitos à retenção do IR. O que a gente precisa entender? É que uma fonte pagadora que não tem personalidade jurídica, ela é obrigada a reter imposto de renda em alguns casos. E um exemplo é quando a pessoa física empregadora mantém um empregado e esse empregado recebe um valor tributado pelo imposto de renda. Um exemplo, um determinado médico possui uma secretária, um dentista possui uma assistente no seu consultório e ele paga um salário enquanto pessoa física que excede o limite da tabela progressiva do IR. Na condição de pessoa física, ele tem que reter o imposto de renda na fonte. Da mesma forma, o condomínio não tem personalidade jurídica, não é propriamente uma pessoa física, na verdade é o conjunto das pessoas físicas que dividem o domínio de uma determinada propriedade e nessa condição de condomínio há a obrigação de reter IR quando a relação for uma relação que, como qualquer outra pessoa física,
enseja a retenção do IR. E é basicamente nos pagamentos pelos rendimentos de trabalho assalariado. E isso é curioso porque o condomínio não vai reter o IR do trabalhador autônomo, ainda que ele cobre um valor acima do limite da tabela progressiva, como também não vai reter IR de pessoas jurídicas que prestam serviço. Se o condomínio decide pagar a uma empresa de vigilância, por exemplo, não há retenção do IR como há na hipótese de uma pessoa jurídica remunerar uma empresa por esse serviço. A mesma coisa a gente pode falar pelos serviços de limpeza, pelos serviços que envolvem fornecimento de mão de obra, ou como a legislação do IR prefere locação de mão de obra, nada disso vai se sujeitar à retenção do IR quando a fonte pagadora é o condomínio. Mais curioso ainda, e para a gente fechar a explicação, Luciano, é a gente observar que quando a retenção da CSLL, PIS/PASEP e COFINS foi instituída através da Lei 10.833 de 2003, que entrou em vigor em fevereiro de 2004, ali textualmente o legislador colocou que o condomínio também deveria fazer a retenção na condição de fonte pagadora. Então nós temos em relação ao condomínio um tratamento bastante peculiar que, em síntese, considerando esses 4 tributos federais, é retenção de IR pessoa física só se houver pagamento de rendimentos do trabalho assalariado. Rendimento de trabalhador autônomo não sofre retenção do IR, assim como também rendimentos pagos a pessoas jurídicas. E em relação às contribuições sociais, a retenção das contribuições incide normalmente, mas apenas naquelas hipóteses que constam do artigo 30 da Lei 10.833. A gente deixa para falar de INSS e ISS em outra hipótese, em outra ocasião, mas aqui eu espero ter deixado bem explicada essa situação, não só para você, Luciano, mas para muitos dos nossos seguidores que ou trabalham em condomínios ou em administradoras de condomínio, ou às vezes são funcionários de empresas, mas que também são síndicos dos seus condomínios de onde eles moram. Por isso eu acredito que essa informação vai ser útil para muita gente que vai nos assistir. Um forte abraço para você. Amanhã a gente se encontra aqui respondendo a mais uma dúvida de outro seguidor nosso. E não deixe de nos acompanhar pelo nosso canal do Telegram. Um forte abraço e até lá.